Olá pessoal, boa tarde. Hoje é dia 18, vou trazer aqui um artigo muito interessante sobre o regime do dólar. Eu acho que é uma conversa que tenho tido muito com os clientes, né, sobre se tem alguma moeda que vai substituir, o que vai acontecer com os Estados Unidos. E aqui a visão da BCA Research, uma casa de análise macro, tal, eles fizeram um relatório sobre o dólar e acho que é legal dividir porque é uma pergunta que sai muito constante. A questão é a seguinte, o dólar no curto prazo deve manter a sua dominância global, mas como uma moeda de reserva, assim, a gente vê que ele vem perdendo, tá? Em geral, a moeda tem três grandes funções, né, que é store value, ou seja, guarda de valor. Segundo, uma função transacional, então a gente troca, né, fazer as trocas e pagamentos. E a terceira, que é um funding, né, funding currency, que significa uma moeda de, vamos dizer, de empréstimo, né? Então, quando você consegue ter empréstimo. Então a gente vê que cada uma dessas funções estão variando, tá? Segundo o relatório, não é uma única moeda que vai substituir o dólar, então talvez uma cesta de moedas, né? O yuan chegando para substituir um pouco o euro, um pouco uma moeda de cada país, tá? E acho que o mundo está cada vez mais criando moedas sintéticas que são vamos falar assim, uma cesta de moedas, tá? O dólar sempre teve a gente falava que é um privilégio exorbitante, tá? Porque o mundo inteiro, enquanto o mundo inteiro salva dinheiro nos Estados Unidos, mesmo tudo acontecendo. E depois da guerra da Rússia, o mercado ficou mais receoso. Poxa, né, significa que os Estados Unidos pode me tirar, né, todas as minhas reservas globais em dólar, né? Então, os países, como depois que a Rússia perdeu os 300 bilhões, né, que eles tinham guardado nos Estados Unidos, alguns desses países falaram, poxa, começaram a rever se gostaria de ter todas as suas reservas num único país, tá? E acho que esse é um primeiro comentário muito importante. Mas o relatório ele traz que assim, nenhum país teve uma dominância de moeda ao longo da história, né? Então, antes da Segunda Guerra Mundial, você teve um pedaço ali que foi a libra esterlina, depois da Segunda Guerra Mundial a gente veio para uma dominância do dólar, mas pela história do mundo, foi um mundo onde várias moedas, né, que dominaram, tá? O que a gente vê sim é o dólar, tá? Ele, como uma cesta global, ele tem deixado de ser uma moeda de store value, tá? Então ele tem sofrido uma pressão. Eu acho que também, pelo que eu já li em outro artigo, é engraçado que esse artigo não menciona, porque assim, alguns países como o Brasil e outros países emergentes, na verdade, né, não é só o dólar que está perdendo, mas países, né, estão ganhando mais responsabilidade usando mesmo a sua moeda para fazer as transações. Então, a própria população de alguns países antes não confiava nas suas moedas e hoje confiam. Eu gosto de citar o exemplo do Brasil, em 1994, muitas pessoas perderam dinheiro na poupança e mandaram dinheiro para fora. Eu acho que é um medo que a minha geração não tem, né? Então, muito diferente do que a gente viu. Talvez alguém da minha idade, em 1995, já pensaria na hora abrir uma conta em dólar, né? Então ele fala que você tem três tipos de moeda, o top que é o dólar, né? As patriarcas, que o euro poderia ser, as moedas de elite, então por exemplo poderia ser a moeda japonesa, o franco suíço ou a libra esterlina, e depois você tem algumas moedas que são plebeian, né? Que ele fala que é uma camada de baixo, que poderia ser o dólar canadense, o australiano ou o GMP, então essas moedas têm crescido como uma forma de uso. E depois você tem as moedas que eles falam as domésticas, que são todas as outras moedas, mas elas são usadas mais dentro dos seus países, né? Então, por exemplo, eu acho que o real é uma dessas, porque ninguém usa o real fora daqui, é uma moeda muito pouco aceita, né? Então a gente vê uma mistura das moedas, tá? O que mais? Eu acho que como moeda de reserva ele ainda continua sendo uma grande moeda, tá? Ao longo do tempo. O que a gente vê a China cada vez mais oferecendo o renminbi, que é a moeda chinesa, como forma de pagamento. Então eles têm feito um trabalho de usar o renminbi, mas parece que eles também não querem ser uma moeda dominante, porque para você ser uma moeda dominante você tem que abrir seu mercado, deixar a taxa flutuante, e eu acho que a China não é isso que ela quer. E aí entra talvez a estratégia do ouro, tá? O ouro e o Bitcoin acabam sendo moedas de hedge, tá? Então eu acho que aqui a gente, dentro dessa estratégia de diversificação dentro da BankShop, o que a gente tem feito muito com os clientes é diversificado, ter colocado os clientes em ouro e talvez um pouco em Bitcoin. A gente até aqui prefere mais o ouro pela estabilidade, pela tradição que tem,
e acho que até pelo fato dos próprios bancos centrais no mundo terem feito alocação em ouro, tá? Embora nessa última crise que teve, ele teve uma correlação negativa com os demais ativos, o que esperasse é que o ouro deveria subir, ele caiu. E uma das razões, pelo que eu li, que ele caiu foi porque os principais países que compravam ouro também, como diversificação, por exemplo, Turquia e Índia, tiveram que parar de comprar ouro e, em alguns casos, vender porque eles tiveram que comprar petróleo para fazer reserva. Então, nem sempre os ativos correspondem da forma como nós esperamos, mas ali teve essa diferença, tá? Que foi um pouco fora do normal. Então, dito isso, eu acho que assim, sendo pragmático, tá? Eu acho que tem uma questão, tá, aqui, que assim, alguns gestores de grandes patrimônios ou alguns bancos que têm muita alocação em moeda, eles têm que ter essa análise muito mais sensível de moedas, né? Poxa, como que eu vou preservar o patrimônio e tal. Mas eu acho que os nossos clientes aqui, o que a gente faz muito para os clientes, a gente compra ações, né? Então, quando você tem uma ação igual o Google, igual Visa, Microsoft, sabe? São empresas que eu falo que são globais. Elas não estão expostas somente ao ciclo de crescimento americano, embora muitas vezes a maior parte da receita delas seja nos Estados Unidos. Elas estão expostas a ciclos de crescimento global, né? Então, esse é o grande tema. Acho que a gente prefere fazer essa diversificação não por meio de moeda, mas por meio de grandes empresas, que eu acho que acredito ainda que seja a melhor forma de alocar o patrimônio. E aí, e paralelo a isso, acho que a gente, né, usar o ouro, né, paralelo ao dólar, porque assim, o ouro acaba sendo o hedge contra o dólar, tá? Se o dólar cair, significa que as outras cestas de moedas vão subir. Paralelamente, o ouro também deveria subir, tá? Foi um vídeo um pouco mais longo, mas acho que é um pouco... O texto é muito maior, muito...